Nessa entrevista, o presidente Lula também falou sobre a questão do IOF, defendendo o aumento do IOF, e falou da crise no INSS, reconhecendo que essa crise afetou a popularidade do governo. Vamos dar uma olhadinha nesses dois trechos. A gente não comunicou corretamente. Tá. Eu ia falar isso. A gente não comunicou corretamente. Eu sei porque eu ando muito, eu converso muito com as pessoas. Quando eu vou nos atos públicos, eu converso muito. As pessoas não sabem das coisas que nós fizemos. A pessoa não sabe. Se a pessoa não sabe, não tem porquê as pessoas aprovarem o governo. Quando sai uma denúncia de corrupção no meio do meu governo, é normal que no primeiro momento as pessoas pensem que foi no governo Lula, porque foi nós que descobrimos. Cabe a gente, então, dizer alto e bom som por que aconteceu aquela corrupção. Quem foi que fez aquilo? Quem é a quadrilha que estava por detrás disso? E aí explicar para a opinião pública, isso é um debate. Eles sempre vão dizer que fomos nós e nós temos sempre que dizer que é a verdade. Sabe? Nós não podemos ficar dizendo que foi nós ou eles. É tentar mostrar para o povo a verdade. As pessoas têm que saber o que aconteceu de fato. Sabe? E nós temos consciência do que aconteceu, porque foi a Polícia Federal e a CGU que levantaram a denúncia e somos nós que vamos pagar isso. O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad faz com que o Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, para a gente poder fazer a compensação. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar, sabe, o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento. Então, se eu tiver que cortar 40 bilhões do orçamento de obras, de rua, para saúde, para educação, eu tenho que ter uma compensação. O IOF é um pouco para fazer essa compensação. Ô Nilson, questão do INSS é uma questão que impacta uma boa parte da população e que é muito fácil de entender. Tungaram dinheiro de velhinho aposentado. A questão do IOF e de alguns aumentos de tributos vai mais focada ali na Faria Lima, mercado financeiro, que também é uma voz forte, que influencia muito o debate, que começa a criar essa onda de que o governo só aumenta imposto, que a sociedade não aguenta mais ver aumento de imposto. Queria te ouvir um pouquinho sobre essas duas questões, como é que isso afeta o governo daqui para frente. O que eu acho mais curioso é que no podcast o Lula foi muito mais sagaz e muito mais comunicativo do que deveria ter sido desde o início da crise, né? De fazer as pessoas entenderem que a fraude é descoberta no governo Lula, que não começa no governo Lula. Tudo isso ficou truncado no início, que hoje é dito com uma certa facilidade, mas que ficou extremamente truncado no início. O governo gastou tempo, o governo sempre tem a postura de ir evitando, correndo atrás o cachorro correndo atrás do próprio rabo, apagando o incêndio feito por Nicolas Ferreira na redes sociais sobre todos os temas que aparecem com relação ao governo, e essa comunicação foi mal feita. E, de fato, né, o INSS não tem o que discutir, ele é um assunto que chega no dia a dia, ele está na escola, ele está na conversa das pessoas, né? no final do expediente, ele está no ônibus, ele está no metrô, que afeta as pessoas diretamente e aqueles que não são afetados diretamente, mas que indiretamente, né, por conhecer alguém ou conhecer histórias, são afetadas. Então, você tem que ser o mais objetivo possível, né, na comunicação dessa história, e isso ficou truncado no início. Perder o início, queimar a largada, ela pode ser decisiva, né, depois. Né? O Lula pode falar muito bem sobre isso agora, mas a gente vê que essa compreensão não foi tão fácil. Com relação ao IOF, muito menos. Não é nem sobre o IOF, né? É sobre todo um projeto, a proposta do Haddad de uma reforma tributária, que ele chama de justiça tributária, seja lá o que for, que é necessária, que é extremamente importante. A gente sabe que tem pontos que não vão passar mesmo, porque a gente não pode negar o Congresso como um ator com um protagonismo importante, e infelizmente passa por isso, e ali
são as negociações que acabam determinando, às vezes, muito mais do que os interesses nacionais, a gente sabe disso. Então, são temas que têm pontos que são extremamente difíceis, mas temas que são extremamente viáveis, né? A taxação das bets, por exemplo, ele pode ter até alguma resistência, mas acho difícil que seja um tema que não passe, visto todo esse calor de debate em torno das bets, como elas cresceram, como elas faturam e etc. Quer dizer, há possibilidade de você trabalhar com uma comunicação pública para a população, aquilo que tem talvez o maior apelo, e como isso chega para grande parte da população para mostrar o quanto que isso é importante. Como você disse, é um assunto que ele precisa ser mais decodificado, as pessoas têm menos noção do quanto que ele impacta no dia a dia, mas que ele também é determinante. Ele é extremamente determinante porque o país não avança sem essa mudança necessária. Então, não é só um problema de comunicação, mas quando o governo erra em formas de comunicar e esclarecer, ele queima a largada no processo de engajamento popular. E para a gente concluir, tem uma informação aqui no UOL, uma reportagem da Natália Portinari, dando conta que o governo liberou 1 bilhão e 600 milhões de reais em emendas e verbas extras. O governo está pressionado pelo Congresso e nisso liberou nos últimos dias 517 milhões de reais em emendas parlamentares e 1 bilhão e 100 milhões em verbas extras no Ministério da Saúde para atender a base aliada e facilitar negociações políticas. Essa era uma queixa do Congresso, Hilton, de que o governo não estava liberando as emendas e sem liberação de emenda não tem voto no Congresso, principalmente nesse momento em que o governo tenta aí aprovar medidas aí de contenção de gastos e principalmente ampliação de receitas. Sem emenda, sem voto, Hilton. Exatamente, sem emendas, sem voto, sem dinheiro, sem voto, né? A preocupação principal dos congressistas está em torno do dinheiro que eles vão conseguir levar para suas bases. E aí, de novo, nós temos essa preocupação eleitoreira, né? O quanto que o candidato, o político consegue agradar as suas bases. É muito triste isso, pensando que nós precisamos de um projeto de país, né? O Brasil hoje está sem uma ideia, né, dos próximos anos, de uma perspectiva do que pode ser feito no governo no Brasil. A gente não sabe como seria, por exemplo, uma mudança no governo, se o Lula perde a eleição no ano que vem, qual que é a proposta que entra? A proposta ela está muito mais focada na polarização. Então, é possível que esses parlamentares estejam agora preocupados apenas com essas emendas, pensando que cada um por si, né? No próximo ano, dependendo de quem for o governo, eu vou negociar para conseguir as verbas para mim mesmo, para minha base e, eventualmente, até para negociações. É triste, a gente está precisando de um projeto de país, Mauro, alguma coisa que os brasileiros consigam pensar para onde vamos e, ao mesmo tempo, com isso, poder cobrar os seus políticos, né? Poder cobrar o seu governo.